Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de terminar a negociada da boiada e deixar a zebuzada na estação para fazer a embarcação, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV se apresenta aqui na televisão para fazer a recitação aos companheiros boiadeiros das notícias que foram recolhidas na nossa viagem pelo sertão. E para começar mais esta função novidadeira, a gente anuncia a prosa abrideira do dia. O companheiro boiadeiro que já está mais curtido na lida de torear essa vida passageira e enganadeira, já adquiriu perfeita sabedência de que, na verdade verdadeira mesmo, esse negócio de dizer que o tempo cura todos os males é uma pequena besteira inventada só com a boa intenção de aliviar o peso da carga que todo ser vivente tem de carregar cotidianamente, né? Mas se não é sempre que o passar dos dias tem a serventia para trazer uma solução para todo tipo de consumição, pelo menos ajuda a gente, na maioria das vezes, a entender melhor uma determinada situação. Pois é este o caso que está sendo acontecido agora no nosso mercado pecuário, cujo rumo pode ficar mais esclarecido se o amigo pecuarista prestar bem atenção no ponto em que a gente está no calendário. Com o março já chegado nos seus dias derradeiros, o ponto principal a ser considerado é que o consumo de carne na nossa praça doméstica, que aliás está só piorando já faz mais de um ano, né? Caiu com um pouco mais de força porque nessas horas fechadeiras do mês, o que sobrou na carteira do trabalhador foi só uma doce recordação do salário, né? Mas sempre foi assim e não vai ser tão já que isso vai mudar. Por outro lado, também está mostrado lá na folhinha que esta é a segunda semana depois da pataquada feita pela Polícia Federal no anúncio da operação contra a corrupção no Ministério da Agricultura e em alguns frigoríficos, o que causou enorme espanto e grande revolta no país inteiro. Aí o que todo mundo está querendo adquirir sabedência agora é se essa redução nas vendas do varejo foi por influência da desastrosa divulgação da ação policial ou se isso seria só o resultado do andamento normal do mercado. A resposta certa para essa questão ninguém vai ter, mas juntando as impressões e observâncias dos especialistas com os números recolhidos e registrados pelos analistas, dá para dizer sem medo de errar que o estrago foi bem menor do que poderia ter sido. Em várias regiões, a indústria saiu da negociação, isso enquanto o comprador de gado corria o trecho dizendo que o preço da mercadoria estava caindo num poço sem fundo. Mas o fazendeiro foi ligeiro na reação e fechou de vez a porteira, estando até agora enfurnado no rancho, esperando baixar a poeira. E com alguns dos maiores importadores já reabrindo as porteiras para a carne brasileira, o mais certo é apostar que o frigorífico vai ter de devolver pelo menos uma parte do que foi tirado da cotação. Mas será pura ilusão achar que a arroba vai voltar ao valor de antes, porque no máximo o que se pode esperar agora é que o carretão volte a deslizar, sem desembestar, no rumo de descida do estradão. Ter uma silagem de boa qualidade, na quantidade e na hora determinadas pela necessidade, pode ser questão de vida ou de morte para o fazendeiro, no leite ou no corte. A questão é que, para garantir o perfeito abastecimento dos coxos, o vivente tem de ser capaz de fazer um planejamento que tem de ser começado muito antes de pôr as máquinas para colher o material que vai ser ensilado. Pois então, para esticar uma prosa a respeito do que deve ser feito para ter comida à vontade na hora da precisão, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o zootecnista Rafael Amaral, gerente de nutrição animal da Delaval para a América Latina. Muito boa noite, Rafael. Uma satisfação receber você novamente aqui no nosso arranchamento. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Obrigado pelo convite mais uma vez. Feliz de estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado. Rafael, quando é que a gente deve começar o planejamento para fazer silagem na fazenda? Sidney, planejamento ele deve ser feito logo antes do início do plantio, né? Se a gente for falar uma silagem de milho, né, e colocar como a região central nossa aqui, região sudeste, que nós ensilamos entre janeiro a março, né, esse plantio ele vai ser feito em outubro, novembro. Então, talvez 2 meses antes, é importante que o produtor ele se planeje com relação ao plantio e também com toda a quantidade, porque o processo de fazer silagem, ele é um processo que ele praticamente leva um ano, porque eu faço a silagem, eu planto, eu colho, eu armazeno e depois eu utilizo essa silagem por quase todo ano, dependendo da propriedade. Agora, quais são as culturas, né, principais que a gente pode usar para fazer silagem e o que é que o produtor vai levar em conta, né, na hora de escolher uma dessas culturas? Olha, culturas para silagem
são diversas, né? Nós temos hoje milho, temos cana, sorgo, capins tropicais, mas o que a gente pode dizer é que no Brasil, praticamente 80% da silagem que é produzida, hoje ela é proveniente do milho, né? Que é uma cultura muito importante, tanto para leite quanto para corte, né? A gente também não pode, também temos que falar do capim, que no confinamento, principalmente, ela está vindo muito utilizada. Tá? Então, são essas culturas, e eu acredito que um ponto muito importante, falando do milho, está com relação à escolha de um híbrido. Né? Tanto a hora que a gente fala de cultura, escolher um híbrido é interessante. Hoje existe um professor, o professor Tiago Bernardes, da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, fazendo um trabalho de avaliação de híbridos de milho, com relação à altitude e latitude onde ele se encontra. Então é um estudo com mais de 90 híbridos, que vai trazer para o produtor do Brasil uma realidade nacional de qual híbrido poder utilizar, dependendo da localização onde ele se encontra. Que isso é muito importante para uma qualidade de uma silagem. Bom, companheiro, então já anote aí essa dica, já fica aí marcado na caderneta, né? Agora, Rafael, como é que o pecuarista vai definir o tamanho da lavoura que ele tem de fazer para atender a necessidade de silagem que ele vai ter ao longo do ano? Tá. O tamanho vai ser bem no momento, a recomendação é que ele faça isso no momento que ele esteja planejando. Tá? E esse tamanho vai depender de quantos animais ele vai alimentar, dependendo do período que ele vai se alimentar, se vai ser uma alimentação anual ou por um período, por exemplo, um confinamento de 90 dias, vai utilizar silagem durante 90 dias no ano. Então vai depender disso, e também o produtor deve considerar qual é a perda que ele está estimando para essa silagem, que isso é muito importante. A gente observa muitas propriedades acabando a silagem e ainda nem a roça do milho está pronta. Né? Então o que isso nos mostra? Que foi um mau planejamento, que pode ser um erro talvez de quantidade, mas geralmente o que o produtor esquece é de inserir as perdas do processo de fermentação. Qual é um percentual normal de perda no silo, Rafael? Olha, hoje a média nacional a gente encontra perdas que variam de 20% até 30%. São perdas elevadas, que eu acredito que hoje é um dos pontos mais importantes que nós devemos frisar hoje no processo de produção de silagem, que é redução de perdas. Com técnicas hoje adequadas, nós conseguimos produzir silagem aí com perdas entre 10% a 15% de matéria seca. Agora, em relação ao tipo de silo, Rafael, como é que a gente vai escolher entre as várias alternativas que estão disponíveis aí na praça? Bem, a realidade nossa no Brasil, são basicamente 3 tipos de silo, que é o silo superfície, que é o silo que ele é feito como se fosse um monte no chão. Nós temos o silo de trincheira, ou silo bunker, né, que o pessoal comenta, que geralmente é feito uma trincheira, né, ou você faz uma parede. E a gente também tem o silo bag. Né? São três tipos de silo. Porém, os 2 mais utilizados hoje no Brasil são silos trincheira e silo superfície. Né? E uma comparação, geralmente no gado de corte, nós observamos muito mais silo superfície. E no gado de leite, muito mais silos trincheira. Tá? E isso pode estar relacionado com o volume de produção. Geralmente o gado de corte ele tem um volume maior de produção de silagem. Por isso o silo superfície ele acaba sendo, no manejo, mais simples e também com um investimento um pouco mais baixo. Entretanto, silo trincheira é o silo que nós mais recomendamos, porque eu consigo estocar mais por volume e eu consigo ter uma melhor qualidade de fermentação. Agora, Rafael, fazer silagem sem um bom inoculante, né, é bastante arriscado, né? Só que todo vendedor tem muito produto disponível no mercado e todo vendedor fala que o seu é melhor, né? Como é que eu vou escolher um deles? Tá. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque hoje no mercado existem distintas bactérias. Então, a primeira recomendação é procurar por uma bactéria que ela tenha uma identificação. Hoje, uma bactéria benéfica, que ela foi testada e foi selecionada para uma fermentação ou para atuar no momento que eu vou abrir o silo, é uma bactéria que ela tem nome. Então, eu tenho uma bactéria, por exemplo, hoje... A bactéria mais utilizada para fermentação chama Lactobacillus plantarum. Entretanto, essa bactéria geralmente tem um número. Então, isso mostra que ela foi geneticamente selecionada para fazer a função. E mais uma coisa importante, é saber o produtor
qual que é a necessidade dele, de qual bactéria. Porque hoje eu tenho bactérias que fermentam silagem, e eu tenho bactérias que fermentam, mas tem produtos da fermentação que são importantes no pós-abertura. Então isso é importante porque, dependendo de uma realidade da propriedade, é um produto a ser indicado. Então, apenas um produto hoje não existe. Nós precisamos ter vários, porque cada propriedade vai ter uma demanda diferente. Agora, Rafael, bom, fechamos o silo, está tudo lá bonitinho. Agora a gente vai pensar nele só na hora de usar o material para tratar do gado? Essa pergunta, assim, ela é muito interessante, porque o que a gente tem observado? O processo de ensilagem é um processo bastante árduo dentro da propriedade, que a gente concentra a mão de obra, e a hora que esse silo termina, muitas fazendas fazem até churrasco, festa, porque acabou o processo de silagem. E geralmente eles vão ver esse silo quando eles vão abrir. Entretanto, a minha sugestão é, a partir do dia que você fechou o silo, no próximo dia, continue visitando esse silo. Né? Eu recomendo muitos produtores a subirem no silo, com cuidado, claro, porque é muito comum nós vemos encontrar no campo silos com lonas rasgadas, ou silos que foram mal vedados, silos que tiveram ingresso de animais, né, para dentro e furou a lona. E isso gera uma perda muito grande. Então é importante que o silo na propriedade ele seja considerado também como uma unidade que gera receita. Porque se eu não estou atento para ele, eu vou ter perdas. Né? E essa perda vai reduzir a minha eficiência de produção, que seja tanto de leite quanto de carne. Tá certo. Bom, Rafael, tinha mais umas 20 perguntas para fazer para você, né? Mas o tempo, você sabe que o nosso tempo é espremidinho aqui. Então, queria agradecer muito a tua participação no nosso programa. Você sabe que o rancho aqui está sempre de porta aberta. Sempre que puder, dá uma passadinha aqui para a gente prosear mais. Obrigado, Rafael. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima. E veja a seguir, a demanda interna não caiu, o importador já reabriu a porteira para a carne brasileira, mas o comprador de gado ignora a realidade e só quer saber de fazer barbaridade com o facão derriçador de preço na mão. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Para enfrentar o mestiço no serviço de apartação, o peão tem de ter experiência, coragem e sabedência no desempenho dessa função. O mesmo requerimento é feito ao companheiro boiadeiro para negociar o seu gado no mercado. Mas, para não se arriscar de perder dinheiro nessa hora, o mais recomendado é que o pecuarista consulte sempre um especialista neste riscado. E para atender a essa precisão, a gente faz agora a apresentação da conversa com o analista. Olá pessoal, sou Alex Lopes, sou zootecnista, consultor de mercado da Scott Consultoria. Bom, segunda-feira, mais um início de semana e como é normal a gente respondendo pergunta. E mais uma vez pergunta relacionada à operação da Polícia Federal, que já faz 2 semanas que aconteceu. Embora a gente não queira ficar repercutindo muito esse assunto, porque a repercussão inicialmente, né, ela foi feita de forma errônea, muita gente criou-se um cenário especulativo de forma que não sabia exatamente os impactos, mas seguem as perguntas dos nossos leitores, do pessoal que nos assiste, eles querem saber quando o mercado vai voltar a operar pelos fundamentos, quando que a gente vai ter o real impacto dessa operação, ou se vai ter impacto, né, dessa operação no mercado. Bom, a primeira coisa, a gente já tem um início de semana um pouco mais trabalhando dentro dos fundamentos, ou então perdendo aquele nível especulativo que tinha a semana passada. Só para vocês terem uma ideia, a gente fechou sexta-feira com as indústrias que estavam comprando no estado de São Paulo, ofertando R$ 138, R$ 137 à vista. Essas indústrias hoje, elas continuam nas compras, mas já ofertam R$ 140, R$ 140 reais, ou seja, ficou claro para todo mundo que não existe uma possibilidade de pressionar o mercado tão forte de uma hora para outra. Ficou claro que toda essa tentativa que tinha em função da operação da Polícia Federal era muito especulativa. Hoje a gente já tem Chile, China voltando a comprar carne brasileira e a gente espera, a gente entende que até o final dessa semana novas liberações devem ocorrer, né? Esses países que haviam aí parado temporariamente de comprar carne brasileira. E assim, à medida que a gente vai tendo o mercado entendendo melhor a situação, entendendo que não é nem perto do tamanho do problema que divulgaram aí no começo, no final há 2 semanas atrás, até no começo da semana passada. Não se trata de um erro sistêmico, não se trata de um problema de corporação, são problemas aí de indivíduos, né, de corruptos. Então, à medida que o mercado vai entendendo isso, a gente vai tendo novamente os preços dentro da referência, os fundamentos, oferta e demanda atuando no mercado, e espero que até o final da semana, começo da próxima, o mercado já tenha aí passado desse período especulativo e volte aí
ofertando preços para o pecuarista dentro da referência, dentro da realidade de oferta e demanda. Bom, para não deixar ninguém arriscado de ser enganado pela falação que tomou conta do mercado, a gente muda agora o carretão de direção para contar o que aconteceu e o fato que se deu com o boi gordo e a sua cotação. Apesar das boas notícias apuradas no estrangeiro e também aqui no mercado brasileiro, o comércio boiadeiro está mais nervoso do que cavalo passarinheiro. E com o carretão pegando um trieiro enganoso, a cotação está afundando mais ligeiro do que martelo jogado no Ribeirão. Pois veja o companheiro fazendeiro que das 32 regiões acompanhadas todo dia pela Scott Consultoria, nada menos que 27 apresentaram mudanças nas cotações. No caso do boi, 22 praças registraram queda, enquanto o preço só teve força para subir em 2. Já para a vaca foram 21 baixas e uma única alta. Pegando então na recitação da relação, em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o tombo foi geral, com o macho caindo para R$ 142,50 e a fêmea para R$ 134, a prazo e livre do Fundo Rural. No noroeste do Paraná, o boi foi derrubado para R$ 145 e a vaca para R$ 135. No Espírito Santo, o macho foi rebaixado para R$ 135 e a fêmea para R$ 125. No sudeste da Rondônia, o boi sai agora a R$ 123 e a vaca a R$ 118. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, e também no Triângulo Mineiro, o macho piorou para R$ 135 e a fêmea para R$ 125. No norte do estado, o boi caiu para R$ 132. Na região sul, a vaca escorregou para R$ 123. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho voltou para R$ 127 e a fêmea para R$ 118. No sul do estado, o boi desceu a R$ 125 e a vaca a R$ 117. No sul da Bahia, o mercado trabalha agora com o macho a R$ 137 e a fêmea a R$ 132. No oeste baiano, a queda do dia foi só para a vaca, que está por R$ 129. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi vale agora R$ 132. Em Dourados, a foiçada acertou tudo, cortando o macho para R$ 132 e a fêmea para R$ 122. Em Três Lagoas, os preços novos são R$ 130,50 para o boi e R$ 123 para a vaca. No norte do Tocantins, o fazendeiro pega no máximo R$ 124 pelo macho e R$ 114 pela fêmea. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi descambou para R$ 125. No sudoeste do estado, o macho não passa mais de R$ 125,50 e a fêmea de R$ 120. No sudeste mato-grossense, o boi recuou para R$ 127 e a vaca para R$ 121. No norte do estado, o macho caiu para R$ 122,50 e a fêmea para R$ 118. Em Marabá, no Pará, o boi desceu a R$ 124,50 e a vaca a R$ 118. Em Paragominas, o macho caiu para R$ 129, mas a fêmea subiu para R$ 123. Em Redenção, o boi aumentou sozinho para R$ 124. A mesma coisa aconteceu no oeste do Maranhão, com o macho avançando para R$ 124. Já em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a foiçada cortou o boi para R$ 5 o quilo vivo, o que dá certinho R$ 150 por arroba, a prazo, mas ainda para descontar a contribuição. A vaca foi desvalorizada para R$ 4,50 o quilo, ou R$ 135 por arroba. E no oeste do estado, a fêmea já não vale mais do que R$ 4,55 o quilo vivo, ou R$ 136,50 por arroba. Essa verruga no dedo a dona Carolina ganhou quando era quase menina, porque ela não tinha medo nem levava a sério e não acreditava no que a gente falava a respeito dos segredos e mistérios do sertão. Pois uma noite de São João, ela apontou com a mão o céu estrelado para mostrar a um namorado. E o resultado foi que nasceu, para desgosto seu, essa lembrança bem do lado da sua aliança de noivado. E já sentindo saudade dos companheiros desta freguesia, a gente anuncia que acabou a cantoria e chegou a hora de ir embora. Mas desde agora fica acertado e combinado que o Terra Viva DBO na TV volta amanhã às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.